Olá, estamos aqui para a gravação de mais uma live aqui e o tema de hoje é Desmascarando a Bruxaria. Por duas vezes a minha internet houve uma interferência quando eu comecei a conversar com os irmãos aqui, caiu, né? Mas agora eu consegui retornar. Duas interferências dizendo que tinha uma internet sem fio. Do nada apareceu durante ao começar a falar. Então hoje estaremos tratando sobre desmascarando a bruxaria. Desmascarando a bruxaria, mostrar a luz da Bíblia. Porque o crente, ou aquele que conhece a palavra de Deus, ou aquele que não conhece, vai a partir de hoje passar a conhecer. Ele vai então entender por que eu estou falando isso. Então, o que acontece? Eu ponho o fundo musical justamente para não aparecer ruído, né? De criança, eu tenho dois filhinhos pequenos, criança ainda, que a qualquer momento estão gritando, falando ali na sala. Então eu ponho o fundo musical justamente para sumir um pouquinho o ruído, né? Então aqui estamos para começarmos o nosso estudo, que vai ser tremendo, da parte de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. O próximo tema eu vou adiantar aqui, enquanto alguns irmãos ainda não entraram, eu vou estar falando sobre contextualizando cura. Eu vou dar uma bateria de estudos sobre contextualizando curas. Não sei se vai ser mais 3 aulas por aí, mas a gente vai, no decorrer do estudo, nós já vamos poder saber mais ou menos quantas partes terão esse estudo. Então hoje nós vamos falar sobre desmascarando a bruxaria. Será que existem pessoas que acreditam ainda em bruxaria, que vão atrás de feitiços, que acreditam em adivinhações, que acreditam em amuletos, que acreditam em horóscopo, que acreditam em cartomante, que acreditam em copo de água atrás da porta, que acreditam em bola de cristal, que acreditam em vassoura da bruxa? Será o que a Bíblia diz a respeito disso? O que Deus ele pensa disso? O que a sua Torá, o Antigo Testamento fala sobre isso? O que o Novo Testamento fala sobre isso? Será que Deus aprova? Será que Deus ele está deixando que isso aconteça porque ele aprova? Deus sempre reprovou a feitiçaria, a bruxaria, as adivinhações. Deus, ele é um Deus santo, exige santidade. E a única regra de fé e conduta do cristão ainda é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não existe outra ferramenta em que você deva crer, em que você deve se guiar, teleguiar. Não existe outra maneira de você viver senão pelas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não te deixará enganar. Então, a partir desse momento, nós vamos começar falando sobre desmascarando a bruxaria. Vai ser em breve palavras. Prometo que nós vamos vir com uma nova bateria a partir de sábado, falando sobre cura divina. Mas neste momento, vamos falar sobre bruxaria. Será que nós também podemos ser influenciados por bruxaria, por feitiçaria, por adivinhações? Vamos ver se isso pode acontecer. Vamos lá. O primeiro texto básico que eu gostaria de usar como base para esse estudo é em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao 12. Livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 e 12. Prometo ser bem objetivo e vou tentar falar um pouco mais devagar. Eu quero que você participe, que você ouça, que você compartilhe, que você assista até o final para você compreender esse tema tão profundo. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 12 diz: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro,
nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Então aqui, nesse texto básico que eu estou lendo, Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E ao entrar na terra prometida, Deus deixou um mandamento dizendo que entre eles não deveria haver quem passasse seu filho ou sua filha no fogo, quem consultasse qualquer tipo de adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, espírito adivinhador, mágico, ou quem consulta os mortos. Então Deus estava aqui proibindo qualquer tipo de feitiçaria ou qualquer contato com a bruxaria. Observa que há 9 palavras aqui escritas que são quase que sinônimas. Outras não, porém algumas outras são quase que sinônimas. Primeiro, a primeira palavra que foge um pouco do sinônimo é a palavra sacrifício de criança. Observa que no versículo de número 10 do capítulo 18 diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo, filho ou filha. Observa que era comum se oferecer crianças, animais, nas nações pagãs a um ídolo, e muitos desses ídolos estavam envolvidos também dentro da feitiçaria ou do satanismo naquele tempo. Então eles tinham o costume de oferecer crianças, filhos e filhas. Inclusive, existia um Deus na terra de Canaã, que foi a terra que Israel conquistou no período de Josué, um Deus chamado Moloque, que essa palavra Moloque vem da Septuaginta, mas no hebraico a palavra é Moleque. E esse Deus era um Deus forno. Dentro do ventre dele havia um forno, aonde as criancinhas eram depositadas e oferecidas a esse Deus. E assim, ali era efetuado todo um sacrifício pagão, matando-se as criancinhas aos deuses. Isso aí era, na verdade, uma forma de feitiçaria do paganismo. Era, na verdade, bruxaria, certo? E uma outra palavra que também é falada aqui, a segunda palavra usada nesse texto, é a palavra adivinhador. O que significa adivinhador? É aquele que decifra, é aquele que desvenda segredo. Eu não sei se você se lembra, se você já fez esse tipo de brincadeira, como por exemplo, adivinha o que está aqui na minha mão. Adivinhar é desvendar, é saber o que está naquela mão sem ter tido conhecimento antecipado. Ou seja, sem ter visto alguém colocar algo na mão, aquela pessoa vai e adivinha, porque ele é um desvendador. Então adivinhador é isso, é aquele que desvenda, aquele que decifra. Uma outra palavra que é usada aqui nesse mesmo texto é a palavra prognosticador, que significa prever o futuro, aquele que faz prognósticos. Então, o prognosticador é aquele que faz prognóstico, aquele que procura saber o futuro. E as pessoas vão atrás dele para que ele venha dizer para ele qual será o seu futuro. Não sei se você já viu pessoas que vão atrás dessas coisas, de querer saber o futuro. Uma outra palavra usada nesse texto é a palavra agoreiro. É aquele que faz predições. É um adivinho, um vidente. É bem sinônimo da palavra prognosticador. Porque o agoreiro ele também faz predições, ele também adivinha e ele também é vidente. É interessante que a palavra nabi no hebraico significa vidente, profeta. O profeta ele era uma espécie de vidente. Porém, eu, por exemplo, quando conheci a palavra vidente, ela já estava deturpada, porque vidente era aquele agoreiro, era aquele que recebia previsões e que muitas das vezes falava. Por exemplo, hoje nós temos
alguns prognosticadores no país que alegam saber o que vai acontecer com fulano, o que vai acontecer com certos artistas, né? Quantas pessoas vão morrer, quais são as catástrofes que vão acontecer. Não precisa ser evangélico, não. No mundo tem esses agoreiros que fazem isso. E quando eu falo não precisa ser evangélico, porque nós temos pessoas dentro da igreja evangélica que tem o dom de profecia, que tem o dom da parte de Deus de profetizar o que vai acontecer. Porém, é diferente do agoreiro, que procura, muitas vezes, utilizar-se desse meio para enganar o povo. Certo? Então, existe também o agoreiro. Então, algum tempo atrás, o termo vidente se tornou-se um termo pejorativo. Já no meu tempo, já era pejorativo. Vidente está relacionado àquele que tem o poder de ter visões do futuro, e na realidade, ela, na verdade, direcionada a um feiticeiro, a um bruxo. Certo? Então, Deus proibiu que se fosse atrás de videntes, ou que consultasse esses videntes. Uma outra palavra que aparece aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 12, que nós estamos falando, é a palavra feiticeiro. O feiticeiro está relacionado ao ocultismo, ou a feitiços. Aquele que trabalha com feitiços, ou com ocultismo. Isso é o feiticeiro. Por isso que a Bíblia é contra o ocultismo. Por isso que a Bíblia procura trazer à tona e procura desmistificar, porque o ocultismo não é algo que agrada a Deus. Então aqui Deus ele está dizendo que não deve haver entre eles o que? Feiticeiro. Uma outra coisa, encantador. Isso tudo está relacionado à feitiçaria. Encantador. A palavra encantador significa aquele que atrai, aquele que arrebata, aquele que seduz. Então, o encantador é aquele que tem o poder de atração, de atrair, de arrebatar, de seduzir com maestreza, né? Procura ser de criar um espetáculo, né? Hoje em dia existem alguns formadores de espetáculo, muitas vezes até mesmo no meio evangélico, a fim de atrair, de arrebatar, de atrair multidões, mas na verdade estão usando de engano. E a Bíblia diz que aquele que usa de engano na casa do Senhor não ficará para sempre ali. Então observa bem o que eu vou dizer para você. Existe também um encantador. E no mundo da feitiçaria existem encantamentos, né? Existem encantamentos em que a pessoa leva um perfume para a bruxa bota uma mistura ali, dá para aquela mulher leva para seduzir um homem, para fazer um homem ficar apaixonado, ou um homem usar para fazer uma mulher ficar apaixonada, ou para fazer um homem separar da sua esposa, ou uma mulher, por exemplo, separar do seu esposo. Isso existe no nosso mundo. Muitas das vezes parece que está distante de nós, mas está bem próximo de nós. E pode estar acontecendo com alguém aí que vai ouvir essa live, que vai aprender que feitiçaria e bruxaria Deus desaprova. Certo? Uma outra palavra que é muito também aqui utilizada, e ela é sinônimo de adivinhador, é a palavra espírito de adivinhador. O que é o espírito adivinhador? É alguém que constantemente está sendo impulsionado a trazer uma adivinhação. Por exemplo, em Atos 16 diz a Bíblia que havia uma menina que tinha um espírito de adivinhação e que trazia muito lucro para a cidade. Mas diz a Bíblia que quando ela se encontrou com Paulo, a Bíblia diz que ela foi libertada. Amém? Daquele espírito que adivinhava. E o lucro que a cidade tinha, deixou de ter. Porque onde Cristo é glorificado, o inferno deixa de lucrar. E ali diz a palavra que aquela jovem foi liberta pela vida de Paulo naquele lugar. Uma outra coisa é que a Bíblia diz que não deveria haver mágico. O que é o mágico? O mágico é que trabalha com magia, com encanto. Por isso que eu falo que isso também são palavras sinônimas usadas na bruxaria. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Simão, o mágico. Se você abrir, por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 9 ao 24, fala que Simão o mágico quis comprar o dom do Espírito Santo. Ele aceitou Jesus como Salvador, mas só que ele não foi totalmente liberto. E quando ele viu que Pedro estendia as mãos e Deus fazia maravilhas através de Pedro, ele quis comprar de Pedro aquele dom. Aí Pedro repreendeu o espírito que havia nele. Ou seja, ele queria o dom de Pedro, mas o que Deus tinha dado a Pedro
era algo espiritual, era algo do céu, não era algo diabólico como o que Simão tinha. E o Simão, na verdade, parecia, um fraudador, parecia ser uma fraude, parecia ser um charlatão, alguém que usava da magia para enganar, para ludibriar, para levar pessoas ao delírio e assim essas pessoas serem enganadas. Mas a Bíblia fala que com Pedro ele não se deu bem, porque o que estava sobre Pedro não era o espírito de adivinhação, estava o Espírito Santo. Então havia lá o mágico conhecido como Simão. Uma outra coisa que é falada aqui em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao 12, é consulta aos mortos. A Bíblia fala sobre consulta aos mortos, inclusive a Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel capítulo 28, que Saul ele vai consultar a feiticeira de Endor, porque ele quer falar com Samuel que já havia morrido. E a Bíblia havia condenado, tanto que a feiticeira temeu quando sabia, ou quando soube que era Saul que estava ali. Ela sabia que os feiticeiros haviam sido expulsos da terra de Israel. E ela temia morrer. Mas diz a palavra que Saul foi consultar os mortos, e Deus havia proibido na lei, dizendo que não haveria de haver quem consultasse mortos na terra de Israel, porque por estas coisas, aquela nação de Canaã, os cananeus, os ferezeus, os heteus, os jebuseus, todos eles foram expulsos justamente porque eles faziam isso, sacrificavam crianças, eles eram adivinhadores, eles eram prognósticos, agoreiros, feiticeiros, encantadores, eles tinham espírito de adivinhação, gostavam de magia, de mágico, e ainda consultavam os mortos. E Deus proibiu isso, porque Deus abomina qualquer espírito de feitiçaria. Deus, ele abomina. Voltando à internet novamente, a internet saiu do ar, mas voltamos novamente. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 22, 18, diz o texto sagrado que a feiticeira não deixará viver. Tal era a gravidade do pecado para Deus, que havia uma lei, um mandamento em Israel, que a feiticeira não deveria viver. Por quê? Porque Deus, ele abomina a feitiçaria. E é interessante que dentro da feitiçaria, ela está correlacionada com o satanismo. Por exemplo, nós temos alguns símbolos que é muito conhecido na sociedade, que está direcionada literalmente à bruxaria, à feitiçaria, ao satanismo, que é o olho que tudo vê, o tridente, a bola de cristal, o pentagrama, que é aquela estrela de 5 pontas, que é símbolo do satanismo. Nós temos a vassoura de bruxa. Não sei se você já conhece o que é a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa é um nome vulgar, porque ela tem um nome. O nome dela é chamada de cianita. Cianita negra. É uma pedra escura e ela é semelhante a uma vassoura. E é chamada de vassoura de bruxa. Elas compram aquela vassoura porque elas acreditam que aquela pedra ela atrai tudo aquilo que é ruim para ela. Se você entra num ambiente que tem coisa negativa, ela atrai aquelas coisas negativas e faz com que o ambiente fique bom. Então, a bruxaria, ela usa a vassoura de bruxa, literalmente. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar numa loja que vendia pedras preciosas e nós vendíamos a vassoura de bruxa, que era cianita. E uma mulher entrou para comprar. E quando ela foi comprar, ela perguntou para mim: você tem vassoura de bruxa? E nós sabíamos que a vassoura de bruxa é a cianita negra. Nós temos, ela disse: eu preciso comprar, porque eu sou uma bruxa. Então, dentro da bruxaria, do satanismo, existe também a vassoura de bruxa e muitos outros símbolos que muitas vezes estão estampados na nossa casa, ou dentro de uma estante, ou próximo à televisão, ou na porta mesmo, e são, na verdade, símbolos do satanismo. Meu filho, papai está gravando aqui, ó. Tá querendo atrapalhar aqui a minha live. Papai está fazendo uma live aqui, tá, filho? Então o que acontece? Aqui nós temos o símbolo do satanismo. Uma outra coisa que é interessante é bruxaria e mágica. São duas coisas que andam junto, né? Por exemplo, na bruxaria existe a magia branca e a magia negra. A magia negra é aquela que trabalha com as coisas negativas. A magia negra, ela trabalha em prol de fazer o malefício, de destruir vidas, casamentos, vida de filhos de outros, crianças, que procura, na verdade, destruir
pessoas. E é interessante que na magia negra, não sei se você já ouviu falar sobre o famoso voodoo. É uma espécie de boneco que eles fazem e perfura ele com vários alfinetes, ou com uma tesoura finca no peito, enterram aquele boneco, ou muitas das vezes ferem aquele boneco de tal forma que a pessoa a qual aquele boneco representa, acontece com ela. Por exemplo, se pegar aquele boneco, torcer o bracinho dele, ele quebra o braço. Se torcer a perna, quebra a perna. Se perfurar ele, sente dores no pulmão, no fígado, no rins, e até pode chegar ao óbito. Ou seja, a bruxaria negra, que é chamada de magia negra. E na magia branca? O que é a magia branca? A magia branca também é feitiçaria, bruxaria. Só que a magia branca é aquela que desfaz a magia negra. Ou seja, alguém fez uma magia negra para alguém, ela vai buscar essa pessoa que sabe trabalhar com a magia branca, e essa magia branca tenta reverter o processo da magia negra, e aí a pessoa pode conseguir algum benefício segundo a fé dos bruxos ou da feiticeira que pratica tal tipo de magia. Então, dentro da magia e a bruxaria, elas andam juntos, certo? Bruxaria e magia andam juntos. E é interessante que dentro da magia, agora é interessante, dentro da magia negra e da magia branca e da feitiçaria no sentido geral, existe a astrologia, né? Observa que a astrologia na feitiçaria, ela é muito forte. A astrologia na feitiçaria, ela é muito forte. Eu não conheço uma feiticeira, eu não conheci, por exemplo, eu já conheci algumas feiticeiras, mas eu não conheci nenhuma delas que não fosse fã de astrologia e que não se guiasse através da astrologia. Observa que você tem que entender que a astrologia é diferente de astronomia. O que é a astronomia? A astronomia é a ciência que estuda a relação dos astros com planetas, com asteroides, com cometas. Isso é astronomia. E o que é astrologia? A astrologia é aquela ciência que estuda a relação dos astros com a vida humana. Por exemplo, se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, ele fala que é porque o teu astro está numa posição que faz com que você esteja sofrendo. Se você está vivendo um período de felicidade, ele diz que esse astro está em certa posição que está fazendo você ser feliz. Se você ganha algum presente, ou se você obtém algum sucesso na vida, está relacionado àquele ano, porque aquele astro vai se encontrar com outro astro que vai fazer você ser feliz. Geralmente, a astrologia ela é teleguiada pelas constelações do zodíaco. Por exemplo, se usa na astrologia, por exemplo, os signos de Virgem, de Touro, de Libra. Então, eles pegam as casas dos zodíacos ali, as estrelas dos zodíacos, e dizem que a sua vida é teleguiada por aqueles astros. E, infelizmente, irmãos, isso é tão assim, influencia tanto a vida das pessoas, que até tem crente que consulta a astrologia sabendo que Deus proíbe a astrologia, sabendo que Deus proíbe consultar o que vai ser o seu futuro, ou procurar saber o que será o seu futuro. Deus proibiu categoricamente que não deveria haver agoreiro no meio do seu povo. Aí a pessoa vai lá no jornalzinho, signo de touros, hoje o seu dia vai ser assim, assim, e a pessoa acaba vivendo por sugestões do que está escrito ali, e acaba dizendo, isso está acontecendo na minha vida, e passa a ser guiado por aquilo. Agora eu vou dizer uma frase para você: você não precisará de sorte, você precisará, sabe do quê? Da Bíblia. Você não precisa de sorte, você precisa da Bíblia. A Bíblia é teu guia. A guia mãe da igreja, o guia pai da igreja, é a palavra. A Bíblia vai dizer no livro de Oséias que meu povo erra por falta de conhecimento. Então, a astrologia, o crente não pode consultar a astrologia. A astrologia faz parte da feitiçaria. O crente que está indo lá na astrologia ver como é que vai ser o seu dia, como vai ser o dia de amanhã, daqui a tantos dias, tal crente está consultando algo que os feiticeiros fazem. E muita gente está sendo enganada com feitiçaria. E muitas das vezes está dentro das nossas igrejas. Pessoas acreditando em feitiçaria, ao invés de acreditar
da palavra do Senhor. Dentro disso tudo, nós vamos encontrar uma outra coisa que é interessante, né? Isso utilizado muito pelos ciganos, por exemplo, leitura de mão. Vai ler os traços da sua mão, dizer o que vai acontecer na sua vida. O trevo de 4 folhas. É interessante que aqui na minha região eu nunca vi ninguém utilizando o trevo de 4 folhas, mas no estado do Rio de Janeiro, onde eu fui criado, eu vi muita gente pegando, inclusive meu pai pegava o trevo de 4 folhas e colocava dentro da carteira, porque acreditava que o trevo de 4 folhas ia trazer para ele sorte, o trevo de 4 folhas. É interessante o rabo de coelho, não é isso? O copo de água. Tem gente que acredita que a água vai trazer algum fluido, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, certo? Então, tem muita gente que está muito relacionada com misticismo, isso é muito preocupante. E a igreja não tem compromisso com essas coisas, não deve se envolver nem procurar essas coisas, nem ser enganado, né? Acreditando em feiticeiro, em satanista, acreditando em bola de cristal. Deus está dizendo para você hoje, se você estiver ouvindo essa live, não vá por este caminho, seguir pela palavra. A Bíblia é a palavra da verdade. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus é que nos liberta destes misticismo. Tem gente que se quebrar um copo de água, acredita que a miséria está chegando à sua casa. Se cair um garfo no chão, vai chegar um homem na minha casa. Se cair uma colher, vai chegar uma mulher. Cair uma colher no chão, vai chegar uma mulher na minha casa. Tem gente que coloca a florzinha atrás da porta, acreditando que vai trazer algum benefício. Quando a flor secar, porque é todo mal, olha a maldade. Você pega uma flor no jardim linda e corta ela, coloca atrás da sua porta, e toda a negatividade vai para aquela flor, e ela fica sequinha, você acaba com aquela flor. Olha que maldade. Acreditando nessas coisas, ela vai secar. Por que vai secar? Porque ela está fora. Cortou, tirou ela da raiz, da onde saía a água para ela se alimentar, da onde vinha o sol, a energia, e colocou ela num lugar onde não tem mais como ela sobreviver, ela vai morrer. Pega um peixe e coloca fora da água, vê se ele vai sobreviver, ele vai morrer, porque está fora do seu meio habitat. Então tem muita gente que está acreditando em coisas que não é verdade, é misticismo, é crendice. Tem gente que acredita na pedra, não é isso? E isso tudo está relacionado à bruxaria e à feitiçaria. Por exemplo, a Bíblia é interessante, a Bíblia é a palavra de Deus. E a prática da adivinhação na Escritura é muito falada sobre ela. Por exemplo, Deus proibiu a adivinhação. Deus proibiu. Eu vou ler textos da palavra de Deus aqui, em Levítico, capítulo de número 19, na Bíblia Sagrada, porque a nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Em Levítico capítulo 19, versículo de número 26, vai dizer assim: não comereis coisa alguma com sangue, e nem agorareis, nem adivinhareis. Então a Bíblia está dizendo que Deus está proibindo agorar, está proibindo adivinhar. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 17, segundo Reis 17, vai dizer assim, segundo Reis, capítulo 17, versículo 17, diz assim: também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Observa que a Bíblia diz que eles se venderam às adivinhações e aos agoreiros. Será que existem pessoas que se entregam ao agouro, que se entregam aos feiticeiros, que se vendem? Olha que coisa séria. Diz a Bíblia aqui que eles se venderam aos agoureiros e os adivinhadores. Então a Bíblia Sagrada, ela proíbe a adivinhação, ao agouro, a feitiçaria. Observe uma coisa aqui. A Bíblia fala sobre esses atos. Por exemplo, só em Ezequiel eu encontro 3 coisas que aconteciam em Israel. Em Ezequiel capítulo 21, versículo 21, eu vou explicar para você. Em que era abominável
ao Senhor, que era a prática da adivinhação e da bruxaria. Por exemplo, uma prática muito usada em Israel era chamada de rabidomancia, que era uma prática que se usava varas ou flechas para trazer sorte. Observa no livro de Ezequiel, e a Bíblia é uma palavra que ensina sobre isso. Em Ezequiel capítulo 21, versículo 21, olha o que diz o texto sagrado. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará as imagens e atentará para o fígado. Observa bem o que eu vou dizer para você. Esse tipo de rabidomancia era usado com varas ou flechas. Eles lançavam a flecha ou mexiam nas varas e para o lado que caía indicavam para eles o que eles deveriam fazer. Isso era chamado de rabidomancia. Então a Bíblia fala que havia essa prática naquele dia. Era uma forma de saber a sorte que haveria de acontecer com ele. E no livro de Ezequiel ainda, 21, fala de uma outra prática também de adivinhação, de feitiçaria, que era a hepatoscopia. O que é a hepatoscopia? Consistia no exame do fígado ou entranha de animais. Eles diziam estar fazendo um exame no fígado ou entranhas de animais. Isso era chamado de hepatoscopia. Observa que isso estava tudo relacionado à feitiçaria. Uma outra prática é a palavra imagem ali. A palavra no original ali é terafins. E o que era um terafim? Era imagem de antepassados mortos. Então eles usavam imagem de antepassados mortos para assim achar que estariam trazendo para ele algum presságio de vida ou de morte. Então os terafins também era uma prática usada de adivinhação. Então as práticas muito conhecidas já eram a rabidomancia, a hepatoscopia e os terafins. Uma outra prática também muito conhecida em Israel era necromancia. O que seria a necromancia? Seria a consulta aos mortos. E é interessante, irmãos, que isso acontece. Tem gente que vai na casa lá da feiticeira e ela vai deixar aquela pessoa em forma de transe e ela vai fazer com que aquela pessoa consiga falar com o seu antepassado. Ou seja, consultando aos mortos. E isso é uma coisa proibida por Deus. Alguns teólogos vão dizer, estudiosos vão dizer, que a Bíblia não nega o fato, no Antigo Testamento, por exemplo, que os mortos poderiam vir falar com alguém. Porém, eles dizem o seguinte: Deus proibia, porque isso é maligno. Outros dizem que esses espíritos que falam são espíritos caídos, desencarnados, maus. Então, é uma prática maligna. Imagine falar com alguém que morreu. Não é isso? É uma prática maligna e existe isso. Inclusive, você vê isso em alguns filmes, por exemplo. Você vê isso em algumas cenas de novela, né? Onde eles procuram dizer que aquela pessoa está consultando ao morto. Isso a Bíblia proíbe, tá? E a Bíblia fala aqui literalmente, onde nós lemos anteriormente, onde nós estamos lendo, que Deus ele proíbe a consulta aos mortos. Lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7, diz a Bíblia que Saul, no capítulo 28, primeiro livro de Samuel, do versículo 7, que ele vai consultar a uma feiticeira chamada feiticeira de Endor. E ele vai consultar a ela e pedir para que ela chame a Saul para falar com ele. Mas por quê? Porque Saul estava caído. Saul estava prostrado. Diz a Bíblia que Deus não havia falado com ele nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonho, nem por profeta. Deus não falou com ele. E ele foi procurar o quê? A feiticeira. Isso são pessoas desesperadas, pessoas que não têm confiança na palavra. Por isso nós não precisamos correr atrás de feitiçaria, de saber o futuro, saber o que está acontecendo, porque Deus está no controle de tudo. Uma outra coisa é a astrologia. A Bíblia fala sobre a astrologia, por exemplo, em Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12, fala que os magos foram até a Cristo e lhe deram presente, os magos.
os 3 magos, todos conhecem essa história, está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, do 1 ao 12. E é interessante que aqueles homens ali, de fato, eles estudavam astrologia. E outra coisa que me chama a atenção, que isso de forma alguma invalida as escrituras, pelo contrário, enaltece o que está escrito ali. Porque quando eles chegam até Jesus, o que eles fazem? Presenteiam a Cristo e se prostram diante de Cristo. Então está mostrando que a astrologia, que é a ciência que estuda a relação dos corpos celestes com a vida humana, se prostra diante de Cristo. É como se ali tivesse uma profecia sendo dada, dizendo o seguinte: a partir de hoje não precisa mais consultar os astros, porque Cristo, os astros dos astros, já se revelou. Cristo é o nosso sol da justiça. Então ali vai mostrar a astrologia se prostrando diante de Jesus. Ainda que alguns vão dizer: não, ali era magos que estudavam as estrelas, não era que nem os magos de hoje. Não, era astrologia. Os judeus, inclusive, esses aqui, eles eram magos que vinham do Oriente, não se fala que eles eram judeus, mas os judeus em si, muitos eram envolvidos com a astrologia, né? Então, aqui nós temos aqui que a astrologia se prostra diante de Jesus, eliminando esse conceito de que precisa agora continuar sendo teleguiado pelos astros. Não, Cristo é o nosso guia maior e a sua palavra. Uma outra coisa muito praticada era chamado de hidromancia. O que é a hidromancia? A hidromancia é o poder nas águas. Tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos praticando a hidromancia e não sabemos. Eles acreditam que a água possui alguns poderes que podem ser transmitidos para a pessoa, né? E é interessante que os muçulmanos, por exemplo, os árabes, eles acreditavam que quando as águas possuíam algumas espécies de serpentes, ela tinha poderes de cura. Então acreditavam-se que a água poderia transmitir cura porque ali havia algumas serpentes. Então eles acreditavam que a água poderia ser curativa, tinha poderes místicos. E nós hoje, infelizmente, temos algumas pessoas que acreditam nisso dentro da própria igreja, que utilizam um copo de água, que acreditam que vão receber alguma virtude através daquilo. Isso chama-se ponto de contato. No próximo estudo que eu vou estar dando vai ser sobre contextualizando curas. Vou falar sobre isso, porque essa aqui é uma live apologética e nós temos que ensinar a palavra do Senhor, porque muitas das vezes a pessoa está com boas intenções, mas só que aquilo não enquadra na doutrina bíblica. A Bíblia, ela condena a hidromacia também, porque o único poder que deve emanar deve ser de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, certo? Então a hidromancia é o que? É a crença no poder das águas. Acreditar que a água tem algum poder místico e que vai curar, e que vai fazer um milagre, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. No próximo estudo, na próxima bateria, vai ser muito bom você assistir essa aula. Eu vou falar sobre isso. E eu vou falar na profundidade. Uma outra coisa, os sonhos também era muito praticado. Muita gente acredita em sonho, em presságio, sonhou com a morte de alguém, sonhou com a exaltação de alguém, sonhou com a sua própria vida. Então existe, nós cremos piamente que Deus pode falar através de sonhos, mas nós continuamos ainda batendo na tecla que a maior base que nós temos é a palavra. A Bíblia é a nossa fonte de regra. Observa que a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28 e 29. A Bíblia diz: o profeta que tiver sonho, conte como sonho. Não está mandando contar como profecia, manda contar como sonho. E ele vai dizer: e aquele que tiver a minha palavra, fale com verdade. Porque o que tem a palha com fogo? Não é minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Então a palavra de Deus é como fogo. Então nós temos que ficar com a palavra. Amém? Agora, Deus pode falar através de sonho? Pode. Deus falou com Moisés, Deus falou com Maria, com José, Deus falou com muitos homens e mulheres através de sonhos. Porém, nós temos que ficar com a palavra, porque tem muita gente sonhando muito, mas está sonhando porque está com a barriga cheia. E não é porque é revelação de Deus. E muitas vezes está trazendo confusão, achando que Deus está falando, mas Deus não está falando. Cuidado. Por isso que eu digo, fica com a palavra. Porque se alguém vier te contar alguma coisa
mesmo que seja negativo, até que seja de Deus. Se você tem a palavra, você vai confiar ainda na palavra de Deus e no Deus da profecia, porque a palavra é que vai te dar a direção para vencer na sua vida. Então, nós vemos aqui que Deus, ele abomina todo tipo de feitiçaria, todo tipo de adivinhação, né? Nós temos hoje, nossos dias, alguns adivinhos no nosso meio. Nós temos que tomar cuidado. Profecia é diferente de adivinhação. Profecia é diferente de agorar. Profecia é profecia vindo da parte de Deus. A profecia pode falar do passado, ela pode falar do presente e ela pode falar do futuro. Mas a adivinhação é diferente. A adivinhação é quando ela vem com uma tonalidade de adivinhar. E todo mundo percebe que aquilo dali é uma adivinhação. Mas a profecia não. A profecia ela é fatal. E se ela vir de Deus, ela vai se cumprir. Porque toda profecia que vem de Deus se cumpre. E eu, como servo do Senhor, eu tenho que te ensinar a verdade. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu não tenho compromisso com a agenda. Não tenho compromisso que você seja... que você venha me seguir. Que você venha me acompanhar. Que você venha me apertar minha mão, bater no meu ombro. Não, eu tenho um compromisso com as Escrituras Sagradas, naquilo que eu creio. Eu não serei enganado porque eu conheço a palavra. E eu tenho como servo do Senhor te abrir os olhos para que você seja um crente maduro, para que você ame a palavra de Deus e seguir por ela, porque a palavra ela é autossuficiente. Uma vez, eu conversando com um irmão, um profeta, e ele falou para mim que tinha que ter muito milagre na igreja para atrair pessoas, tinha que ter muito milagre. E eu falei, mas não precisa fazer isso, porque a Bíblia é suficiente. Aí ele falou assim, não é suficiente não. Quando ele falou aquilo, na mesma hora eu falei, irmão, infelizmente, isso aí nós vamos ser contra um outro, porque a palavra de Deus ela é suficiente. Pregue a palavra, ensine a palavra, incentive a palavra, pregue com fervor, pregue com unção, pregue com revelação, pregue cheio de Deus. E tu vai ver o que Deus vai fazer através do ministério. Você não precisa de mais nada, somente da palavra. Mas você só vai alcançar isso quando você alcançar a maturidade cristã. Uma outra coisa interessante que você precisa entender, que Paulo fala sobre feitiçaria, que pode até mesmo adentrar dentro da igreja. Como assim, meu irmão? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 19, do capítulo 5, versículo 19 ao 21, em Gálatas 5, do 19 ao 21, a Bíblia vai dizer, sabe o quê? A Bíblia vai dizer, meu filhinho que está aqui, ó, ele está aqui, ó, querendo ver a live, o filhinho. Então, é o Asaf William. É interessante que aqui a feitiçaria, a Bíblia vai dizer que é a obra da carne. É a obra da carne. E a Bíblia vai dizer que os que praticam obra de feitiçaria, mesmo que se estiver dentro da igreja, os que fazem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 19 ao versículo 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então os que cometem feitiçaria não herdarão o reino de Deus. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A Bíblia vai continuar dizendo ainda mais. Então a Bíblia está falando aqui o quê? Que os feiticeiros vão ficar de fora, não vão herdar o reino de Deus.
os que praticam adivinhações, agouro, que consulta mortos, que vai a necromante, que usa a hidromancia, que usa as magias negras, as magias brancas, aqueles que usam da bruxaria, que consultam os mortos, que gostam de magia, de mágico, né? Que é feiticeiro, prognosticador. A Bíblia proíbe, a Bíblia condena tal tipo de ato. E a Bíblia, ela condena quem vai lá também consultar o horóscopo. Está pecando contra o Senhor, está agindo ao contrário das Escrituras Sagradas. E observa, a Bíblia também condena qualquer pessoa que gosta de ficar lançando sorte o tempo todo, como a rabdomancia, que nós falamos em Ezequiel 21, 21, a hepatoscopia, que consiste no exame dos fígados e das entranhas de animais, que trabalha com despacho, essas coisas, os terafins, não é isso? Que são aquelas imagens de antepassados, a necromancia, que são as consultas aos mortos, a astrologia, a hidromancia, aqueles que vivem através, que só se teleguiam através de algo que é místico para a sua vida, ao invés de se teleguiarem pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele desmistifica tudo isso. Esse livro aqui desfaz todo o mal. E tem como ser um crente cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do Espírito Santo, cheio de santidade, cheio de graça, cheio de unidade, cheio de perdão, cheio de amor, cheio de fidelidade, sem precisar ir atrás destas coisas, sem precisar buscar essas coisas, ter felicidade, um casamento abençoado, uma vida de amigos abençoado, relacionamentos estruturados, fundamentados, abençoado no trabalho, abençoado em casa, abençoado entre a vizinhança, sem precisar procurar até mesmo profetas, ir atrás de pessoas que profetizam, que conseguem ver o seu futuro. Observa o que eu vou dizer para você. Quem confia na palavra jamais será abalado. Quem confia na palavra jamais vai se desviar, vai se frustrar com liderança. Eu estou frustrado, aquele irmão tinha um dom. Fulano, irmão, o maior dom é o amor, que sobrepuja qualquer dom. Qualquer dom místico o diabo pode imitar, mas o dom do amor ele não consegue imitar. Então fiquemos com a palavra. Aqui nós tivemos o objetivo de desmascarar a feitiçaria, a bruxaria, e que pode estar influenciando a nossa liderança, pode estar influenciando a nossa juventude cristã, pode estar influenciando você no Facebook, no WhatsApp. Tem um satanista aí fazendo o maior sucesso, o maior charlatão. E nós aqui, nós estamos muitas vezes aplaudindo, divulgando, acreditando, quando nós devemos acreditar nas Escrituras Sagradas. Essa aqui é a palavra, é a bússola dos navegantes, é o código divino, é o auréola da divindade, é o estandarte do Espírito. A Bíblia ela tem genética, botânica, matemática, ela fala sobre astrologia. Eu estudando esse estudo aqui por 4 vezes, a minha internet ela não caiu, mas houve 4 interferências nessa internet. Eu não sou místico, mas eu acredito muito em batalha espiritual. Eu acredito muito que o inimigo não está satisfeito com essa live. De novo caiu novamente. E neste momento eu vou fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus por esta live. Ouça essa live com carinho, medite na palavra de Deus, seguir pela palavra, não seguir pelo que as pessoas falam, seguir pelo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é proibido, não relativiza a Bíblia não. Se a Bíblia é contra alguma coisa que Deus condena, é porque condena. E naquele dia, não vai ser a Bíblia mais que vai condenar, vai ser o próprio Deus. Então vigiemos com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa vida cristã, para a glória de Deus. Caiu várias vezes a minha internet, mas eu louvo o nome do Senhor, porque foi o Senhor que permitiu que isso acontecesse. Porque Deus sabia que a batalha ia ser grande. Vou fazer uma oração ao Senhor aqui, em nome de Jesus, e agradeço a Deus por tudo para esta aula. E sábado que vem, aqui comigo, falando sobre contextualizando cura, é apologia pura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, te glorifico, te enalteço, Pai, e te bendigo, Senhor, porque eu creio na tua palavra, eu creio no que o Senhor me ensina, eu creio
estou firmado nessa rocha, Senhor. O Senhor não mudou e o Senhor nem mudará, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra prevalece eternamente, Senhor. E nós não vamos ser elevados pelo espírito de feitiçaria. Nós não aceitamos a feitiçaria, nem a bruxaria. Não aceitamos qualquer tipo de magia negra, nem magia branca, Senhor. Porque nós cremos piamente na Sua palavra. A Sua palavra sobrepuja tudo, Pai. A Tua palavra diz que os astrólogos, magos, eles se ajoelharam diante de Cristo e o presentearam. Ali finaliza a história da astrologia, dizendo que não precisamos mais de astro, porque Cristo, o astro, o rei, já se manifestou no nosso meio. E nós cremos nele porque ele é o Senhor da minha vida. Entra na casa dos meus irmãos. Toda magia, toda palavra de maldição, toda palavra ao contrário, Pai, ó Deus, que foi direcionada contra uma vida, seja repreendida, Senhor, contra os nossos filhos, contra os filhos dos teus filhos, Senhor. Que a casa de cada crente seja uma bênção, de cada servo fiel seja uma bênção, que toda maldição caia por terra em nome de Jesus, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda aquela macumba feita no passado para destruir aquela vida, eu repreendo, e nós como servos repreendemos em nome de Jesus, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua libertação, cremos que o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar circunstâncias, o Senhor pode fazer o sol da justiça brilhar sobre a nossa vida. E eu oro, Senhor, pela Tua palavra, crendo que Tu já fizeste coisas grandes no nosso meio. Obrigado, Senhor. Continue conosco em nome de Jesus. Desde agora, mando um abraço para todos os meus irmãos que nos acompanharam e que nos seguiram. Continue conosco. Compartilhe, divulgue, fale da palavra do Senhor. Use o teu veículo da internet para ganhar almas, use ele para mostrar a verdade, porque Cristo Jesus, ele é a verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.